Eu passei por uma ressaca literária grande nesses últimos anos, mas finalmente voltei a ler com mais frequência e aos poucos voltei também ao mundo das HQs. E que prazer começar com Marvels, essa obra me tocou de maneira emocionante, por isso eu trago hoje para vocês o meu review da obra. Claro, depois da vinheta. Antes de começar propriamente dizendo, eu convido vocês a seguirem o Vinland e o Cinevinland nas outras redes sociais e a conferir os vídeos de ambos os canais. Eu sou Nathanael e sejam bem-vindos ao Vinland. Primeiro vou fazer um geralzão de Marvels para situar melhor vocês. Ela é uma HQ da Marvel escrita por Kurt Busiek e desenhada por Alex Ross, lançada em 1994 e que contém 4 edições. Na história seguimos o surgimento dos heróis da Marvel e seus eventos mais importantes ao longo das décadas, através dos olhos do fotojornalista Phil Sheldon. De início eu achei que não me apegaria a um personagem que parece comum demais se comparado aos grandes heróis da Marvel como protagonista, sendo ele o guia da história que já escutei muitas vezes ser um clássico da editora, apesar de também ter muitos que dizem que a Marvel não tem clássicos. Mas Phil é tão bem desenvolvido que de longe ele é um dos pontos mais fortes da HQ, exatamente por ele ser um humano comum, quer dizer, comum à primeira vista, porque o tanto que ele já viveu torna tudo menos comum, porque essa é a proposta do quadrinho, entender como seria se nós estivéssemos dentro daquele universo cheio de coisas maravilhosas. Seguimos Phil a partir do momento em que o primeiro herói é criado, o Tocha Humano original da época da Timely Comics, antigo nome da Marvel Comics. E não confunda com o do Quarteto Fantástico, que foi criado depois. Esse Tocha Humano é um androide chamado Jim Raymond, que é moldado pelo cientista Phineas Horton. Porém, em sua primeira demonstração ao mundo, ele causa medo na população. Tido como aberração, ele deve ser confinado para sempre. Porém, ele possui consciência e foge da sua prisão por não querer viver dessa maneira. E assim começa a jornada de Phil Sheldon, presenciando o Tocha Humana não só em sua primeira aparição, sendo exposto ao mundo, como também quando ele foge. Daí em diante, nada mais seria o mesmo para ele. Além de Phil, temos personagens secundários, mas que servem para conduzir a jornada do principal, que a ideia aqui é, por meio da narração em primeira pessoa, se aprofundar em seus pensamentos, medos e anseios. É um estudo sobre a reação de nós humanos perante ao desconhecido. Porém, apesar de alguns personagens não serem o foco, é muito legal ver a aparição de algumas caras conhecidas do universo Marvel. Não só heróis, como personagens, por exemplo, J. Jonah Jameson, que já trabalhou com Phil, e a antiga namorada do Homem-Aranha, Gwen Stacy. Após o Tocha Humana, surge o Namor e o Capitão América, herói da Segunda Guerra Mundial. Mas o mundo não estava pronto para tanta mudança. Pessoas acabam mortas e acidentes acontecem em toda Nova York. A mídia então corre contra o tempo para noticiar tudo isso, algo que afeta a vida pessoal de Phil, já que ele não tem mais tempo para dedicar à sua noiva, e isso afeta bastante. Até que em uma luta do Tocha Humana contra o Namor, Phil tenta chegar o mais perto para fotografar tudo aquilo. Ele vê a grandeza do que ocorre e repensa toda a sua vida antes de ser atingido. Após acordar, ele decide mudar um pouco suas prioridades. Sinto que a primeira edição, que narra o que acabei de descrever, e a segunda, que foca no surgimento dos mutantes, me empolgaram mais. O nível da história é altíssimo e a arte é muito bela, sendo esse o ponto que se mantém no decorrer da história. Porém, sinto que o impacto da terceira e quarta edição foi diferente para mim. Ainda continua sendo bem escrita, mas não senti o mesmo que na primeira metade. Porém, como um todo, a obra é incrível. E como eu disse, para quem fala que a Marvel não tem clássicos, deveria ler Marvels agora mesmo. Dito isso, eu tenho que citar alguns temas que foram trabalhados ao longo da história, que me marcaram muito. Vou dividir em 4 pontos, sendo um para cada edição. Claramente, o ponto da primeira edição é o fato da descoberta de algo novo e que foge ao nosso controle. O Phil é como qualquer pessoa que fosse do mundo real para o das HQs. Como você reagiria a um homem pegando fogo andando por aí como se fosse a coisa mais normal do mundo? Então, ele tenta entender aquilo e acompanha de perto graças a seu trabalho o que está acontecendo. E aí temos a primeira mudança de chave. Ele passa a aceitar tudo aquilo. Porém, para isso, ele percebe que não deve ficar obcecado e viver também sua vida. O ponto da segunda edição é o preconceito. Phil tratava os mutantes como se fossem aberrações, assim como muitos da época, uma lógica alusão ao racismo. E o mais triste é que havia várias pessoas com poderes neste mundo, mas os mutantes são tratados de maneira diferente. Isso porque eles são a evolução natural dos humanos, e isso assusta as pessoas, as tornando selvagens. Porém, Phil acaba em uma situação que para ele poderia ser o fim de tudo, dependendo do que acontecesse. Suas filhas abrigam uma mutante na casa deles. Uma criança que foi abandonada pelos pais e que vivia comendo lixo e se escondendo do mundo. Ele vê a tristeza nos olhos da criança e lembra dos campos de concentração nazistas, e isso abala fortemente, levando ele a mudar e pensar diferente sobre os mutantes. Essa foi a edição mais emocionante e me tocou demais. A terceira edição temos um Phil diferente, mais velho e trabalhando em seu livro. Uma compilação de fotos que ele tirou de vários heróis durante sua carreira. Aqui o ponto é na dúvida que é gerada ao sermos tirados da nossa zona de conforto, já que as pessoas tinham tanta confiança nos heróis que ao aparecimento de qualquer vilão eles achavam que
tudo daria certo. Porém, Galactus chega à Terra e o quarteto não estava lá. No fim, eles aparecem e conseguem derrotar o vilão, mas o simples pensamento de que aquele era o fim causa uma comoção absurda no mundo e essa fé nos heróis sofre um abalo. Na última edição temos a morte de Gwen Stacy, um momento que mudou para sempre a vida do Homem-Aranha. Phil se encaixa aqui como uma pessoa que ficou comovida com a morte do Capitão Stacy da polícia e o Homem-Aranha é o principal suspeito de ter matado ele. Então Phil busca Gwen para conhecer ela melhor e entrevistá-la sobre o ocorrido. Porém, pouco tempo depois, quando eles iriam se encontrar, Gwen morre também, e isso é noticiado como mais uma causalidade desse mundo. É aí que Phil entende que sempre as atenções serão voltadas para aqueles que ele tinha como maravilhas, enquanto pessoas normais ficam fora de foco. Então toda a sua obsessão vai embora, e ele percebe que tem que viver sua vida focando em quem ama ele. Esse é o ponto da última edição. Bem, após todo esse falatório, vocês perceberam que já deixei claro o que eu achei da história e da forma como ela é escrita por Kurt Busiek. Mas a arte é um charme que se torna um só com a história, pois é por causa do estilo realista que Alex Ross possui que faz ela engajar tão bem aos olhos do leitor. No Brasil, Marvel já saiu em 4 formatos diferentes. Primeiro veio as 4 edições, separadas pela editora Abril, com a contracapa em acetato e a capa em papel cartão, sendo lançadas ainda nos anos 90. E sempre foi essa edição que eu quis por achar curioso o formato da capa. Que bom que eu achei em um sebo aqui na minha cidade, por um preço ótimo. Foi um verdadeiro achado que fico feliz em ter conseguido. A versão da Salvat, que saía na coleção de capas pretas com histórias da Marvel. Também tem a edição de comemoração de 10 anos, que saiu pela Panini, onde as 4 edições são compiladas em um encadernado com capa cartão. E por último, a Panini relançou em capa dura na coleção Marvel's Essential, que eu pude ver e comparar com a da Abril graças a um amigo que me emprestou. Obrigado, Vitor. Essa edição há extras legais como textos sobre a criação da HQ, textos sobre Kurt e Alex, o guia cronológico dos eventos citados na história e ainda 2 novas edições. Um tipo de protótipo que foi criado para seguir em frente com a HQ, ela mostra basicamente o que se vê no começo do Tocha Humana, mas com a visão dele e não do Phil. E por fim um epílogo que mostra Phil anos depois com suas filhas já mais velhas enquanto passeiam por Nova York durante o Natal e acabam se deparando com mutantes que ajudam algumas pessoas a se salvar de um acidente. Ambas são legais e têm uma pegada diferente do que é visto na história principal. O que acharam do review? Me falem aí nos comentários e indiquem livros, mangás ou HQs para trazer aqui pro canal. E leiam também Marvels, que é a leitura obrigatória para qualquer fã da editora Marvel. Valeu e fiquem com Deus!